Olá, pessoal! Como vão vocês? Hoje estamos aqui para mais um Trocando Ideias e nessa oportunidade eu trago o querido juiz Luiz Antônio Colucci. Hoje o juiz é juiz-presidente da Nona Vara de Porto Alegre, vice-presidente da Ana Matra, professor da Universidade de Passo Fundo, um querido colega, partícipe também aqui da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, que nós também precisamos referenciar, né, Colucci? Afinal, é uma instituição nossa aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos trabalhar e tratar um pouquinho sobre a questão do processo virtual do trabalho na atualidade, e especialmente as vicissitudes desse processo nesse período de pandemia. Como nós, dentro do direito do trabalho, do processo do trabalho, estamos tentando solucionar, né, essas estruturas tão delicadas e tão complexas que viemos aí vivenciando. Colucci, te agradeço por demais a participação. É um privilégio para nós podermos trocar essas ideias aqui e trazer um pouquinho da nossa realidade prática para os alunos em sala de aula, especialmente nesse momento, né, em que nem mesmo a sala de aula consegue ser idêntica àquilo que nós costumamos fazer, né, já que estamos nesse ambiente virtual, distantes e, ao mesmo tempo, vamos lá, próximos, né, com outras estruturas. Obrigada mais uma vez por tua participação e já te passo a palavra aí para nós iniciarmos esse debate. Olá, Marta, olá os teus alunos, né? Parabéns por eles te terem como professora, né? E parabéns por eles estarem firmes aí, chegando ao final do curso, né? São alunos, né, do 9º e do 10º semestre, né? Já estão visualizando a saída, ou seja, a entrada precisamente no mercado de trabalho do mundo do direito, né? Embora não se possa nem ter certeza de como é que vão ser as formaturas, né? Talvez tenha que ser também no mundo virtual. Eu te agradeço muito o convite, acho muito importante manter aceso esse contato, né? Sempre com a academia propriamente dita, né? Com a universidade, com as faculdades, né? E para tratar, dentro dessa tua ideia muito interessante de trocando ideias, para a gente trocar uma ideia para aquilo que parece ser uma redundância do processo do trabalho virtual. Por que seria uma redundância? Porque, na verdade, já é o processo judicial eletrônico, já estamos no PJE. A Justiça do Trabalho ela é toda informatizada. Nós estamos, todo e qualquer processo, toda ela, em todo o Brasil, são 24 tribunais, e a sua enorme quantidade de varas pelo país afora, tudo já sistematizado, tudo dentro do processo judicial. Isso é muito bom. Temos aí algumas varas, algumas localidades assim muito pontual que ainda existem ainda alguns processos físicos. Até esses processos, é bem verdade, é uma quantidade tão pequena, mas estão sofrendo mais até do que os demais processos nesse momento do isolamento, porque não estamos trabalhando, não estamos nas varas, nos foros. O trabalho hoje é remoto. Mas como são processos mais antigos, a grande maioria são processos, dá para dizer praticamente a totalidade, processos que estão na fase de execução. Uma minoria, um número pequeno desses processos são processos que aguardam o julgamento porque dependem de um julgamento definitivo de um outro processo. Então, esse outro processo que foi andando, passou pelo TRT, está lá no TST, que está no Supremo Tribunal Federal, e, portanto, esse processo aqui está aguardando. Mas as situações são tão pequenas e a ideia é que, se ainda não foram transformados em eletrônicos, é porque estão lá na fila para terminar esse trabalho. Então, isso é de fato, muito interessante, e por isso explicar bem para os alunos, então, não é nenhuma redundância, não estamos falando nenhuma besteira aqui, não. É porque, além do processo judicial eletrônico, hoje nós estamos vivendo essa realidade do isolamento social tão necessário, tão fundamental. Eu só queria destacar nesse comecinho, Marcos, se me permitires,
a importância da atuação da Justiça do Trabalho, né? Nós estamos percebendo, estamos acompanhando já de um longo tempo uma crítica forte de alguns setores contra a Justiça do Trabalho. O que nós lamentamos muito, porque a Justiça do Trabalho, vamos pegar aqui até fevereiro, ou até um pouco antes do isolamento, quando estávamos, digamos, aí no mundo normal. A Justiça do Trabalho tem este papel fundamental de solucionar os conflitos entre o capital e o trabalho, né? Intermediar os conflitos, solucionar os conflitos. E num país como o nosso, com tanta desigualdade, é fundamental termos uma justiça especializada do trabalho, ou para o trabalho. É interessante que muitos desses críticos ferozes dizem a justiça do trabalho só se preocupa com o empregado, é a justiça do trabalhador. Não, a justiça do trabalho é a justiça social, é a justiça que atende os interesses dos empresários e dos trabalhadores. A busca é sempre pelo equilíbrio, né, Colucci? Na realidade, é achar o ponto de equilíbrio nessa relação. Ninguém aqui tem dúvida da importância, da necessidade que nós temos dessa estruturação atual, né? E é a Justiça do Trabalho que a maior parte das vezes acaba fazendo frente àquelas lacunas da lei, aquelas disposições que não estão suficientemente adequadas e que precisam, de alguma maneira, ser solucionadas para que esse equilíbrio seja encontrado, né? Então, eu acho que esse é o maior aspecto de importância. E um detalhe, né? Neste momento atual, não fosse a presença da Justiça do Trabalho, a participação, talvez nós estivéssemos vivenciando um caos social ainda muito maior. Porque até mesmo para aplicabilidade, né, da redução de jornada, da questão de suplementação remuneratória, cessação das relações laborais, enfim, nós sabemos o quão importante foram as audiências conciliatórias, a atuação dos tribunais, o nosso Tribunal Regional aqui vem trabalhando muito fortemente nesse sentido, né, demonstrando que ela é um fator de apaziguador de conflitos e não criador, né? Eu acho que isso que é importante a gente trabalhar, porque o que vendem é uma imagem, uma mensagem de uma justiça não só desimportante, mas quase que entrave para o sistema, quando no fundo ela é justo o inverso, né? Ela é aquela que procura basilar, solucionar e organizar o mercado. Perfeito. Você coloca isso também com muita propriedade, né? E então você ainda já traz agora para o momento da pandemia, para esse momento de isolamento, né? E nós podemos referir aqui, eu tenho certeza que os alunos, porque são muito dedicados e antenados com o todo do seu curso e se preocupam com a sociedade, têm acompanhado todas essas decisões. Nós podemos trazer aqui, eu estava vendo pelo trabalho que a Ana Matra está fazendo e vem fazendo já de longo tempo, não só um trabalho de defesa dos direitos dos seus associados, nós somos mais de 4.000 juízes do trabalho associados à Ana Matra, mas temos uma preocupação, e isso faz parte do nosso estatuto, de defesa da Constituição e de defesa dos direitos sociais. Então, esse trabalho vem sendo reconhecido. Fica a revista Veja, também um grande jornal, fez uma reportagem e trouxe números significativos que mais de 203 milhões, porque a reportagem já é da semana passada, de reais foram destinados pela Justiça do Trabalho ao combate direto do coronavírus. Já vamos falar do que é feito para os trabalhadores e para a própria sociedade como um todo, mas aqui é no combate direto ao coronavírus. Então, veja, destinando dinheiro para um hospital, a um acordo judicial numa ação civil pública. E é claro, é importante o trabalho dos advogados, das partes, do Ministério Público do Trabalho, dos advogados trabalhistas, se chega a um entendimento e se destina. Me lembro lá no Hospital de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, foi destinado
inicialmente um valor de R$50 mil para compra de equipamento de proteção, para compra de álcool, né? Para compra de máscaras, outras decisões determinando a compra de respiradores, de ventiladores, enfim, uma série de decisões solidárias, vamos usar essa expressão, para com toda a sociedade. Porque, de fato, nesta crise, questão financeira do dinheiro, o dinheiro do Estado realmente é curto, mas o Estado, o país, o Brasil, né, o cofre público precisa investir nisso, né? Nessas as medidas provisórias estão aí tentando trazer algum recurso, o benefício emergencial. Achamos importante, é uma ideia, não é nova, mas saiu também lá da Ana Matra, né? A garantia do salário, aqui me parece que a medida provisória 927, 936 poderia ter sido um pouco melhor, garantir a integralidade do salário e não uma parte dele, 70%, né? Porque é necessário que as pessoas tenham os recursos para a subsistência e mais, esse recurso é o que vai ser utilizado para movimentar e mover a indústria, o comércio, os serviços e assim por diante. Então, esse é um aspecto realmente extremamente relevante e que nos enche de orgulho, e permitam os alunos, me permitam você, que a gente possa dizer isso, o orgulho que a gente tem de todos os operadores do direito do trabalho, os nossos juízes, os nossos servidores, os nossos advogados, o nosso Ministério Público, né, os empregadores, os trabalhadores, enfim, sindicatos, todos trabalhando nesse sentido. E esse é um ponto relevante, né, Marta? E o outro são as decisões tomadas... um pouquinho antes de começarmos a gravar, falávamos das nossas origens de Passo Fundo, né? Lá, infelizmente, Passo Fundo, por ser também por ser um grande polo, né? Um polo regional, mas não se compara com o tamanho de Porto Alegre. Nós temos lá mais mortes do que Porto Alegre. Estamos com 18, Porto Alegre 17, os números de ontem, né? Então não cheguei a ver precisamente os números de hoje ou de amanhã. E vimos lá um grande frigorífico, uma grande empresa com um foco fortíssimo do coronavírus dentro da empresa. Foi necessário que os juízes de Passo Fundo interviessem, a empresa entrou com recurso, veio ao tribunal, a notícia é de hoje, né, se eu não estou enganado, o tribunal confirmando lá a decisão local e determinando as medidas de saneamento, as medidas, melhor dizendo, sanitárias, né, o uso do álcool, horários alternados, espaçamento entre os trabalhadores e assim por diante. Os Correios, né, foram intimados, receberam uma decisão para que determinasse a entrega do álcool gel aos carteiros e aos demais funcionários, e assim por diante, né, uma sucessiva série de medidas. Agora mesmo vimos decisões de liberação do FGTS, né? Tem até uma discussão aqui se a questão, a liberação do FGTS, não especificamente na relação de trabalho, né? Pode ser, deve ser competência da Justiça do Trabalho. Eu tenho uma visão ampliada, bem ampliativa, do artigo 114 da Constituição. Não tenho dúvida que o FGTS, por ser um direito social, estar elencado no rol do artigo 7º é a competência. Né? Não te parece, Marta? Me parece muito claro essa competência e nem vejo motivo para grandes discussões, né? Especialmente porque nós temos uma necessidade, quando falamos de liberação de FGTS e outras estruturas, nós estamos falando de circunstâncias emergenciais. Então, quer dizer, a Justiça do Trabalho hoje ela tem esse espaço de celeridade, de oferta imediata, de concessão, né? Eu não posso ficar debatendo ou discutindo ainda ou aguardando uma sistemática de definição, competência, liberação de alvará e outras estruturas em outras esferas que nós sabemos que talvez não tenham essa mesma agilidade, preocupação e quem sabe até estrutura, né? O FGTS está dentro do nosso ensaio. Nós reconhecemos ele ali dentro das nossas realidades. Então, qualquer debate para mim sobre não ser a Justiça do Trabalho competente para isso,
me parece tautológico, absolutamente desnecessário e diria até que quase criminoso a essas alturas do campeonato, né? Em função das circunstâncias que nós vivenciamos. Né? Verdade. E a Justiça do Trabalho está aí, atenta às dificuldades de todos, notadamente dos trabalhadores neste momento, que estão passando com essa dificuldade maior. Você, no início da nossa fala, você já pontuou a importância das realizações de acordo, né, dos acordos, das audiências, né, de conciliação, a liberação dos alvarás. Então, o trabalho... Me permita só, para a gente encerrar então essa parte dessas grandes decisões, ou dessas importantes decisões, que às vezes são decisões pequenas, mas fundamentais para a saúde, para a preservação da vida. Porque a gente às vezes pensa, a grande empresa. Não, também nas empresas pequenas estamos atuando de forma a não asfixiar as empresas, mas garantir que o trabalhador possa executar o trabalho. As atividades essenciais estão aí, né? Se nós olharmos os profissionais da saúde, né? Vejamos que o risco acentuado ou majorado que eles estão enfrentando, então temos todo esse cuidado. Eu só queria fazer uma referência aos alunos aqui, uma sugestão aos que precisarem ou tiverem interesse, na página da ANAMATRA, no site da ANAMATRA, há um banco de decisões envolvendo todo o país, de decisões proferidas por juízes do trabalho, evidentemente que são juízes associados à ANAMATRA, não faria sentido que não fossem nossos associados. Então, está na aba imprensa, né? Imprensa, me permite aqui, deixa eu ver. Vamos fazer bem certinho aqui para que o nosso pessoal possa... exatamente. ANAMATRA, está aqui, home, ANAMATRA, imprensa. Clica na imprensa, lá embaixo, na última janela, está lá escrito coronavírus. E aí há um banco, uma quantidade muito significativa de decisões, tutela cautelar antecedente, liberação do FGTS, por exemplo, mandado de segurança civil, auxiliares e técnicos de enfermagem do Rio, uma decisão sobre telemarketing de Minas Gerais, decisão sobre rodoviários de Alagoas. Bom, e aí vai indo, tem decisões nossas aqui também, do Rio Grande do Sul. Então, quem tiver não só o interesse pelo estudo para conhecer essas decisões, mas também já pode estar trabalhando, né? Já podem estar realizando estágios, já podem estar em alguns escritórios de advocacia, necessitam de uma pesquisa, está aí o trabalho. É evidente que tem o site do TRT, tem o site do TST, os outros tribunais, enfim, há uma série de caminhos para buscarem aí e fazer a pesquisa, mas aqui está bem, como é que eu vou dizer, bem mastigadinho, né? Uhum. Porque, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Não é exatamente um escrito da palestra, mas é um roteiro que eu fiz aqui. Eu sei que o nosso tempo é curto, você vai controlando aí, por gentileza, tá? Senão nós vamos ficar aqui a tarde toda e vamos cansar os alunos. Nós não cansaremos, mas podemos cansar os alunos. Então, eu acho isso efetivamente interessante. Sabe que essa página nós tínhamos pensado inicialmente para ficar na área restrita do nosso site para que os juízes, os associados que tivessem necessidade, fossem buscar. Mas aí houve uma ação interessante do CNJ, e é um trabalho importante do Poder Judiciário como um todo, nesse momento para nós superarmos e passarmos essa quarentena, enfim, esse isolamento, e o CNJ também resolveu fazer o seu banco de dados e pediu que todo mundo mandasse para lá as decisões. Então, nós encaminhamos para lá e resolvemos abrir, porque, de fato, imaginamos e de fato é interessante essa matéria aí.
Muito bem. Colucci, me diga uma coisa, nesse período agora, que, né, nós estamos no processo virtual e com tudo virtual, né? Então, quer dizer, já tinha Correto. uma circunstância do processo virtual que, para nossa sorte, na Justiça do Trabalho, não era algo novo, né? Então, bastante acostumados com a sistemática, o trâmite de elaboração de petição. Nós sabemos que logo que foi lançado o processo virtual, né, todo mundo sofreu significativamente, especialmente aqueles que, como eu ainda gosto muito do papelzinho, então, num primeiro momento, o Imprime desenvolvimento tudo ainda ou não? das ações e tudo mais era um tanto quanto delicado, mas tudo se aprende na vida, né? Só que nesse momento atual, nós também estamos vivenciando uma outra circunstância, que é a audiência virtual. As nossas audiências trabalhistas têm uma característica importantíssima na premissa da pessoalidade, porque eu acho que, como a própria circunstância da dilação probatória, ela é muito colhida naquele momento, né, em função da disparidade da prova documental existente, a necessidade de adequar a relação contratual, né, à sua circunstância fática efetiva. Então, nós sempre tivemos uma premissa, uma característica da audiência presencial, onde vocês, juízes em especial, conseguiam sentir a parte, né? No sentido de visualizar eventuais desconfortos, reconhecimento, né? O próprio reconhecimento facial, né? Da verdade ou mentira, que em determinadas circunstâncias se fazem presentes. E agora o que a gente está verificando é que nesse período essa audiência não está sendo possível. Então, nós estamos vivenciando aí uma sistemática também da virtualização das audiências. Audiências iniciais, e em outro momento, falávamos antes de começar aqui também, né, um debate associado à possibilidade e eficácia da realização desses atos no tocante às audiências de instrução. Como tu enxergas isso? Eu vejo com uma grande preocupação, né? O processo do trabalho ele tem essa essência, né? Da, da pessoalidade, né? Você já anotava isso com precisão, né? O próprio princípio conciliatório que informa o processo do trabalho está baseado nesta presença física, onde você conversa com as partes, conversa com o empregador, conversa com o empregado, conversa com o advogado do empregado, conversa com o empregado do empregador e juntos buscam o entendimento e o acerto. Então, para a conciliação, a audiência presencial ela é fundamental, extremamente necessária. Agora, se nós vamos avançar também para a questão da prova, audiências de instrução. Aí pode ser aquela audiência una do sumaríssimo, que no mesmo dia você recebe a defesa e já instrui, né? Ou só audiência de instrução, no procedimento ordinário, né? Aqui vem muito interessante esse aspecto, que é a definição da sentença, né? A sentença, me permitam todos dizerem, não há nenhum favorecimento ao juiz, absolutamente, mas a sentença é o ato mais importante do processo, né? Todos nós trabalhamos. Se eu não tiver o advogado do reclamante para ingressar com a ação, eu não vou formar o processo. Então, aí eu preciso ter o advogado da outra parte, preciso ter a outra parte para a gente fazer a citação e formar o triângulo processual. Mas todos vão trabalhar e tudo vai convergir para a sentença. E sentença vem de sentir, de sentimento. Então, muito daquilo que está escrito não é suficiente, daquilo que fica registrado, para a concepção e para a visão do juiz. De fato, você, ao inquirir a testemunha, né, o próprio depoimento pessoal, né, onde a parte não está sob compromisso, não está, enfim, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, embora por dever de lealdade todos devam falar a verdade, mas o juiz vai percebendo
vai sentindo a parte se está falando a verdade, onde houve exagero, etc. Né? Um caso muito pequeno, quando eu ainda estava na 30ª, eu já estava nessas viagens a Brasília, né? Veio um comissário de bordo para testemunhar a favor de um empregado que dizia que contraiu uma lesão nos membros superiores lá no trabalho. O que poderia ser, não tenho a menor dúvida, mas ele começou a dizer que o reclamante tinha que colocar muito as malas, tinha que colocar as malas lá no bagageiro do avião, lá em cima da poltrona, né? Ah, é verdade? Mas qual é o tamanho, o peso dessa mala? Eu perguntei. 32 quilos. O senhor tem... Digo, espera. Aí a gente começou a conversar, eu fui dizendo a ele, olha, assim, casualmente, o juiz até de vez em quando viaja, né? Casualmente, eu viajo até com alguma frequência, a gente senta, fica ali, eu vejo que de vez em quando algum comissário ajuda, enfim, alguém a colocar mala porque tem uma deficiência, ou que é uma pessoa de idade, ou por uma gentileza, mas não é obrigação de fazer. Aí já a gente foi conversando e ele foi, aos poucos, a testemunha foi se centrando, né? E foi, vamos dizer assim, se tranquilizando e acabou. Quer dizer, olha, o senhor veio aqui ajudar o seu coração, o senhor está prejudicando, porque o que o senhor está dizendo não corresponde à verdade. Quer dizer, então, isso você só pode ver isso no rosto a rosto, né? Face a face, porque se ficar escrito no papel, você não vai perceber isso. Né? Bom, e aí nós avançamos agora ao ato se eu não estou enganado, o ato número 11 do CSJT, um ato conjunto da Corregedoria e da presidência do TST, determinando já a realização das audiências unas e de instrução. E o que nós estamos vendo aqui? Há uma comunhão de interesse aqui, ou de ideia, entre juízes e advogados. Parcela significativa, eu diria até a maioria dos juízes, que não estão vendo uma dificuldade muito grande para o fim a que se destina o processo, que é buscar a verdade, realizar a audiência. Primeiro, há uma preocupação muito grande, porque a testemunha, o trabalhador, vai ter que se deslocar, vai ter que sair lá da sua casa e, provavelmente, ao escritório do seu advogado. Lá estarão todos juntos. O reclamante, suas 3 testemunhas, se ele levar e conseguir as 3 testemunhas, lá no escritório da empresa, do advogado da empresa, estará provavelmente, né, o preposto e as suas testemunhas que tiveram que sair de casa, pegar um ônibus, né, quem precisa do ônibus, subir o elevador, apertar o botão do andar, etc. Então, há uma preocupação também, nesse momento, com a saúde, com a segurança física, com a integridade física dos trabalhadores, dos empregadores. Tá? E depois a segurança do próprio depoimento, Marta, que aí sim fica difícil. Né? Quem nos garante que o depoimento não vai estar ali impresso, que alguém vai assoprar? Então, isso não é bom. Não é bom para o próprio empregado, trabalhador, não é bom para o próprio empregador. O empregador pode fazer e, eventualmente, conseguir ter mais êxito que o trabalhador, o trabalhador vai ficar prejudicado. O trabalhador pode tentar fazer o mesmo e prejudicar. Não é esse o interesse. E aqui é que entra, e os nossos alunos aprendem isso na faculdade, não só pela disciplina de ética, mas pelo exemplo que eles têm dos seus próprios professores, que a ética é fundamental. A ética é essencial nas relações. Se você tem direito, você pede. Né? Bom, eu acho que eu teria direito, mas eu não tenho certeza se eu recebi. Não há problema de você fazer o pedido, a empresa vem, poderá vir e comprovar, poderá não ter. Agora, mas você ficar inventando a história, ficar inventando fatos para obter uma vantagem, né? Isso não é bom. Quer dizer, veja, estou falando do trabalhador, a própria empresa também pode forjar fatos para prejudicar a outra parte. Não é isso que nós queremos.
nós queremos dizer o direito, entregar a jurisdição para quem tem direito. É isso que nós vamos buscando, estamos buscando. E aqui, então, concluindo aqui, e aí eu te devolvo um pouco a palavra, concluindo esse, vamos dizer assim, esse tópico da nossa fala, é exatamente esse entendimento, vamos dizer assim, sem combinar nada, entre os juízes, entre os advogados, porque é público que a OAB já ingressou com pedidos lá no Tribunal Superior do Trabalho, pedindo que a modificação dessa resolução, ou desse ato, para que não haja as realizações de instrução. E aqui nós estamos conversando, aqui no Rio Grande do Sul, no TRT4, o TRT, enfim, tem que seguir a orientação que vem do CSJT, que vem do Tribunal Superior, por sua vez segue do CNJ, segue do STF, né? Mas estamos conversando aqui entre nós, é um grupo de trabalho, né, organizado pela presidência do tribunal, no sentido de buscar soluções e encaminhamento. Eu tenho a impressão, Marcos, que nós estamos trabalhando muito, já os resultados estão apontando assim, a quantidade de despachos feitos, a quantidade de sentenças feitas, aquele estoque de sentença já baixou consideravelmente, a própria Corregedoria está ajudando aí, né? Tá sugerindo que o juiz com dificuldade possa passar para o juiz que já estava zerado de antes, ou conseguiu já zerar o seu, tudo no sentido de não pararmos, né? Eu tenho depoimentos de colegas que já revisaram os processos da sua vara. Bom, agora eu não tenho mais. Então, não tenho mais o que fazer, porque aquilo que foi pedido já foi despachado, foi atendido, saiu o alvará, depende de ações. É importante que voltem os prazos, que se flexibilizem os prazos, os prazos possam, então, tudo à distância, retomar o trabalho de todos, que aí vai peticionar, vai pedir, né? Para que a gente consiga... eu tenho a impressão que daqui a pouco, sei lá, mais um mês, 2 meses, um pouco mais, vai passar o coronavírus e aí a gente, quem sabe, possa retomar a vida normal. Eu concordo contigo, mas é interessante, né, fazer uma menção aqui que eu acho que talvez seja o principal critério, do início ao fim da nossa conversa até aqui. Uma das coisas que fica muito clara para mim é a importância da Justiça do Trabalho enquanto um órgão responsável pela solução desses conflitos da relação laboral, não importa se é uma relação empregatícia típica ou de outra espécie, né? E o principal efeito, assim, né? Ela se faz ainda cada dia mais importante pela ausência efetiva de uma educação social, né? O nosso grande problema no conceito é a falta da educação social, é a preocupação individualista, na maior parte das vezes, em detrimento do todo da sociedade. Então, o empregador, muitas vezes, preocupado com seu lucro individualista em detrimento dos profissionais, a figura do advogado trabalhista, muitas vezes, preocupado exclusivamente com o ganho daquela ação por meios escusos, né, e não propriamente retos. Então, quer dizer, nós estamos sempre aqui num embate, Colu, se me permite mencionar isso, talvez tu tenhas uma outra visão, mas é o que me parece, é um embate separando o joio do trigo, né? A realidade daquilo que é a notícia construída, né? Seja na relação empregatícia, que vocês acabam definindo, seja no processo em específico. E como se mostra importante num momento como esse, que é um momento de pandemia, onde nós não estamos vivendo o nosso normal, onde a gente precisa resolver o social de alguma maneira, como a gente sente falta, né, dessa premissa educacional da ética e todo o desenvolvimento. A própria circunstância da virtualização das audiências, esses dias eu conversava com a doutora Aline Fagundes aqui também, e nós estávamos trabalhando essa premissa. Aline, o nosso grande problema é o seguinte: eu, de repente, posso me apresentar e desenvolver uma audiência com o escritório e tal,
porque vocês sabem como eu atuo e eu sei como atua o advogado da outra parte, a gente sabe que vai ocorrer um processo limpo. Mas não é isso a realidade para todas as circunstâncias. É como tu bem disseste, quem garante que eu não tenho lá um depoimento pronto, escrito, eu não tenho um prompt atrás estabelecendo as informações, alguém desenvolvendo a mímica ou qualquer estruturação. E nós sabemos que isso tudo acontece, né? Na nossa prática, a gente reconhece isso. Enfim, nós temos advogados, juízes, Ministério Público, em todos os setores extremamente comprometidos. Mas, infelizmente, também temos a outra versão, né? Que muitas vezes estraga a classe, estraga a visão que se tem da justiça do trabalho, a visão que se tem da advocacia laboral e em todas as outras estruturas, né? Então, os momentos de pandemia nos colocam, na verdade, de frente com a verdade, né? Ou seja, a avaliação assim daquilo que é a realidade efetiva. E é um momento que a gente precisa repensar, inclusive, as nossas atitudes, né? Ou o que se deseja, qual é o futuro que a gente deseja, né? Para o processo, para a atividade jurídica, para a condição do julgador, para as relações laborais e para a relação social, né? O Brasil, eu costumo dizer, é um país que, por sorte, ele tem uma infinidade de riquezas. Porque se dependesse exclusivamente daquilo que a gente vivencia no dia a dia, já era para a gente estar em condição muito, muito, muito pior do que estamos, né? No fundo, a gente vem patinando, remando e tentando desenvolver estruturas positivas todo santo dia para melhorar. Talvez, né, Colucci, num futuro próximo, a gente tenha a possibilidade também do desenvolvimento da audiência virtualizada. E acho que, felizmente ou infelizmente, não sei, assim como nós passamos para o processo eletrônico, é muito possível que no futuro tenhamos isso como uma realidade. Eu penso que é quase um futuro sem volta. Em algum momento isso vai acontecer, não diria em todos os casos, mas em grande parte deles, né? E talvez seja um momento em que nós tenhamos que repensar o nosso papel, especialmente o papel do procurador, né? O advogado não tão demandista, mas mais conciliador, mais buscando o reconhecimento efetivo, tentando trabalhar, né, com o reconhecimento do direito, uma prova talvez menos oral ou menos cheia de detalhes e um consenso no que é verdadeiro e responsável de adimplemento, discutindo o direito propriamente dito, né? Que é uma circunstância que não raras vezes fica relegada a um segundo plano nos processos trabalhistas, né? A gente acaba debatendo tantas vezes os fatos e esquecemos do nosso pano de fundo ali, do direito efetivo, né? A quem compete. Não sei o que tu pensas a esse respeito. Não, temos até uma visão de mundo muito parecida, né? A gente tem essa preocupação muito importante. A Justiça do Trabalho saiu daquele mundo onde tudo, uma boa parte se pensa, tudo é do empregado. O empregado pensou, falou, tem direito, para um mundo de equilíbrio, né? E hoje nós encontramos... eu estou já com 25 anos, né, de magistratura. Quando eu ingressei, na verdade, eu fazia justiça do trabalho na justiça comum, porque não tinha vara do trabalho. Naquela época eram as juntas do trabalho, a junta mais próxima era lá eu morei lá no Mato Grosso, enfim. Então, eu vi até de uma visão bastante civilista, né? O próprio processo de trabalho era mais civilista do que trabalhista. Na carreira, e depois com aperfeiçoamento, fazendo o curso de especialização em Direito do Trabalho, depois fazendo o mestrado, né? Dando aula, depois você vai estudando, você vai aperfeiçoando, né? A questão veja, no mundo virtual do ensinar as testemunhas aí, eu tive alguns fatos que eu saí da sala de audiência e fui lá embaixo, porque alguém me passou uma informação no térreo, estava a audiência no segundo andar, eu lá embaixo fui ver, estavam conversando, o advogado doutrinando, né? Ensinando as três testemunhas a dizer o que elas tinham que dizer.
Né? Eu peguei o nome das três e digo, olha, essas três não servem de testemunhas. Então, não é isso que nós queremos. Isso acaba denegrindo a imagem de todos. A grande maioria dos profissionais, dos advogados, enfim, são sérios, são compenetrados, têm uma visão ética e útil do processo. A grande maioria. Nós temos, infelizmente, algumas exceções, né? Então, aí cabe a gente tentar administrar. Lá na frente, eu acho que aí você tem razão, porque eu acho que quando terminar a quarentena, o isolamento, por mais que, bom, vamos retomar a vida normal, vamos voltar a tudo que era presencial como era antes, tenho a impressão que isso já não vai mais também ser possível. Antes nós tínhamos que ir ao foro para ver o andamento do processo. Hoje, de casa, nós vemos o andamento do processo. O juiz dá um despacho, você requer aí uma liminar, você está pela parte autora, requer a liminar, tem aquele despacho padrão, né? Entendo necessário ouvir a parte contrária. Claro que, nesse caso, a parte contrária não vai comparecer espontaneamente para dizer, vai ser intimado, vai comparecer. Mas você já está ali de olho, cuidando do processo. Ele falou, 10 minutos depois, meia hora depois, o tempo necessário para preparar a petição, você já pode fazer uma petição e já junta a petição dizendo, olha, o que ele disse lá não é verdadeiro. Então, isso já facilitou muito a nossa vida, a vida de todos nós. Agora, então, esse trabalho em casa, né? O quanto você gasta, deixa de gastar, não gasta em combustível, até a roupa, né? Você gasta menos, você se protege mais, você ficando em casa. Então, talvez muitos atos possam efetivamente continuar sendo praticados de forma remota, né? de casa, do seu computador, do seu smartphone, né? E deixar para apenas os atos essenciais para o deslocamento. Né? Então, você pode fazer a questão, por exemplo, da contestação em secretaria, naquela época, né? Na contestação física, e hoje você a defesa, a empresa apresenta a defesa fica, enfim, bloqueada até o início da audiência, né? Quer dizer, me parece que isso a gente poderia já mudar o processo do trabalho para que você contesta, apresenta a defesa nos autos, em secretaria, como queira, né? Lá no cartório, apresenta no processo, as partes já vão ver a inicial e a defesa, os documentos, aí sim o juiz pode fazer audiência de conciliação. Essa de conciliação pode sim ser feita remotamente, virtualmente. Aí, bom, não deu acordo, o que está faltando provar? Falta isso, aquilo. Bom, quem sabe aí sim marca uma audiência presencial, até que lá na frente a gente possa ter, certamente, você disse bem, vão surgir mecanismos que permitam que se produza uma prova oral com fidelidade, seja fidedigna, que de fato represente os fatos. Então, eu acho que nós temos assim muito para caminhar. Este momento dessa quarentena, esse isolamento, está nos ensinando muito, está nos mostrando que também um outro mundo é possível, está mostrando também, hoje eu ouvi isso numa live, né? Que, olha, está realmente comprovada a solidariedade da magistratura trabalhista. Eu sou suspeito para falar, enfim, não só da condição de ser juiz, não só por ser juiz, mas também por ser um representante dos juízes, eu vejo isso, de fato isso. Né? Os juízes do trabalho, não vou dizer que foram os primeiros, mas eles imediatamente se colocaram em posição de atuação. Então, o que nós podemos fazer? Está havendo a necessidade, está havendo a carência. Nós precisamos reunir, vamos fazer uma intermediação. Né? O nosso vice-presidente do tribunal tem feito inúmeras audiências, tudo virtualmente, para que não haja paralisação, para que não hajam despedidas em massa aqui. Os empresários precisam também ter essa concepção
de que, olha, o momento é difícil, nós temos que fazer essa travessia, né? Se a gente olhar o mundo do futebol, né? Olha a preocupação que há. Eu estava lendo, não consegui terminar, mas enfim, no jornal de hoje, tem até um pedaço lá, uma notícia do Gaúcho, passou da terceirona, né? Porque ele, como é que nós vamos fazer? Está parado e tem que ter o futebol. Então, fala-se aí em 15 mil postos de trabalho aí dos jogadores de futebol. Então, temos que nos proteger primeiro, e o presidente lá do Gaúcho dizendo assim, não, primeiro a vida, a preservação da vida, depois nós voltamos com segurança no futebol. Quer dizer, trazendo o futebol para a nossa realidade, nós também temos que pensar dessa forma, dentro do nosso processo de trabalho, processo penal, processo civil, né? Pensão alimentícia, direito do consumidor e assim por diante. Então, tudo isso nós temos que estar se preparando, se modernizando, né? Para enfrentar todos esses desafios. Muito bem, Colucci, te agradeço muito a participação. Foi uma excelente troca de ideias aqui. É sempre positivo, né, conversar a respeito do processo do trabalho. Eu sou suspeita também, porque eu gosto do direito do trabalho e do processo do trabalho desde muito pequena, né? Eu convivi, sempre soube, e comento isso com os meus alunos, que desde sempre eu soube que a minha área era trabalhista, e acho, e encho a boca para dizer, eu acho que a justiça do trabalho, nesses momentos de crise, né, que o país vive, ela sempre se coloca num papel de atuação proativa, né? Ela sempre se antecipa e desenvolve uma atuação essencial aqui, que é uma atuação no sentido de minimizar o prejuízo econômico, o prejuízo social, né? O econômico no sentido de social, manutenção dos vínculos, continuidade das relações, quando não possível, a melhor solução, né, para se proteger aquelas pessoas que acabam perdendo o seu ganha-pão, porque no fundo todos nós trabalhamos não só por uma circunstância de, né, antropológica de desejo, mas especialmente por uma necessidade de manutenção econômica da vida, né? E se tem uma coisa que também é bom, e eu encho a boca para dizer, é que a Justiça do Trabalho é pioneira no tocante à virtualização processual. Verdade, então, verdade. nós temos essa característica, nós assumimos esse papel no Brasil, conseguimos desenvolver um pioneirismo em todos os nossos 24 tribunais, que hoje estão quase 100%, né, com seus processos virtualizados, e não fosse isso, pensa o tamanho do problema que ainda teríamos agora, né? Porque em que pese suspensão de prazos ou a dificuldade na realização de audiência, os nossos processos não precisam ficar parados em tempo integral. Nós temos possibilidade de dar andamento, na sua grande maioria, por essa plataforma virtual, né, que é o nosso PJE. Então, é um exemplo, e eu acho que é um exemplo que as demais justiças e de outros setores, não só o Poder Judiciário, devem se valer, porque é uma sistemática positiva, né? Nós conseguimos aqui atingir e dar satisfatividade às relações jurídico-laborais da sociedade. E esse é um critério extremamente importante, né, num país de desigualdades, como é o Brasil. É verdade, Marta. Nós precisamos continuar agindo assim, pensando assim, né? Tenho ouvido dizer que o mundo, né, não será mais o mesmo também depois dessa pandemia. Parece que poderá haver, e é necessário que haja uma restrição, algumas barreiras para conter este liberalismo, este ultraliberalismo. Nós precisamos voltar a pensar e a ter um mundo cada vez mais social, de ajuda entre todos os povos, entre todas as pessoas. E aqui no Brasil, infelizmente, eu já estou encerrando, tá, Marta? Fica tranquila, né? Porque eu sei que o tempo corre, né? Mas é só um pedido de reflexão aos nossos queridos alunos, né? De nós pensarmos na importância de valorização das pessoas, de valorização
de cumprir o que diz a Constituição de dignidade, dar dignidade à pessoa. A gente fala até pessoa humana, né? Porque isso é, de fato, fundamental. Nós estamos percebendo no Brasil, e vem aí, infelizmente, do governo anterior, do presidente Michel Temer, e segue agora o presidente Bolsonaro, e, na verdade, na cartilha do ministro Paulo Guedes, né, de cada vez mais a questão econômica prevalecer, do dinheiro prevalecer, do financeirismo, da questão orçamentária prevalecer em detrimento do cidadão brasileiro, do ser humano. Né? E aí você vê, tivemos aqueles projetos de lei da terceirização, tornando ampla a terceirização, inclusive na atividade fim. Aí tivemos a reforma trabalhista, né? com redução de direitos, com precarização, isso está comprovado, impedindo o acesso do cidadão, do trabalhador, ao Poder Judiciário, dificultando o seu acesso. Depois nós tivemos a MP, que hoje é a Lei 13.000 e alguma coisa, não me lembro aqui o número da lei, mas, enfim, a MP 881, da liberdade econômica, conhecida como liberdade econômica. Dentro dela surgiram uma série de dispositivos para alterar a CLT, para modificar a CLT. Felizmente, nessa medida provisória, foi possível dialogar com o parlamento e aí enxugou o relatório, ainda saiu aí alguns dispositivos mexendo na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, no direito do trabalho. E agora, antes da pandemia, enfim, tivemos a medida provisória 905, que foi arquivada por decurso de prazo, né? Foi uma luta. Nós não tínhamos interesse que ela fosse para frente, não tínhamos. Uma série de fatores nos ajudaram, mas o que houve ali? Criando o contrato verde-amarelo, que é também uma forma de precarização, mas dentro dessa MP, com esse objetivo, com esse objeto, trazendo uma uma enorme gama de alterações também na CLT, como o trabalho aos domingos, por exemplo, e o fim enfim, prejudicando a atuação do Ministério Público do Trabalho, a dupla visita, instituindo a dupla visita dos autores fiscais do trabalho, e assim por diante, uma série de questões. Quer dizer, então, se há necessidade do Poder Executivo discutir essas matérias, o que sabe do Poder Legislativo, e nós, Judiciário, e nós, a Associação de Magistrados Trabalhistas, respeitamos o poder que cabe a cada um dos poderes, né? A atribuição, a competência de cada um dos poderes, mas nós também temos que ter limites. Quer dizer, então, se você quer vamos discutir a instituição do contrato verde-amarelo, então vamos tratar deste assunto e não colocar jabutis, um monte de jabuti dentro dessa matéria. Então, esse pedido, Marta, que eu faço aos nossos alunos, que nós pensemos realmente num mundo melhor, num mundo mais solidário, né? Num mundo... pode ser uma utopia? Pode ser um sonho? Pode. Mas nós temos que pensar assim, para nós professores, nós juízes, nós alunos, eles ainda vão entrar no mercado de trabalho, ou recém estão ingressando, ou já ingressaram, enfim, para todos nós, para os nossos filhos, temos que pensar num mundo melhor. Concordo. Te agradeço, Colucci, mais uma vez, e espero ter a oportunidade de trocarmos ideias em outros momentos por aqui. Tá? O espaço é bem-vindo e vamos marcar novas conversas. Tá? Fico à tua disposição. Parabéns pelo projeto, pela ideia. Obrigada.